Olá, eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela pode até nem ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Por isso a importância de você ficar nesse vídeo até o final. Para quem não me conhece, para quem está aqui no canal pela primeira vez, eu sou MC Martins, taróloga há mais de 30 anos e posto vídeos semanalmente. Portanto, se essa mensagem não ressoar contigo, não fica triste não. Maratona lá no meu canal, pensa nas tuas questões, mentaliza e intuitivamente escolha um vídeo e saiba não falar tuas respostas. Ou aqui, vamos para a mesa, vamos ver o que o universo espiritual trouxe de mensagem para ti. Vamos ver então, para quem está no vídeo pela primeira vez, a gente puxa a energia da leitura com esse oráculo e depois a gente inicia as linhas de leitura. Olha que linda, gente! Aparecer uma borboleta nesses próximos dias depois que tu assistir essa leitura é a confirmação de tudo que tu fica em dúvida. E a mensagem, ela diz exatamente isso. Tudo muda. O meu coração irradia uma luz suave. Ela ilumina as pessoas ao meu redor e transforma cada situação que eu encontro. Eu mantenho uma atitude positiva, apesar de quaisquer dificuldades que possa ter de enfrentar. Não importa as circunstâncias, eu permaneço uma fonte de alegria verdadeira. Tudo muda quando é banhado na luz do divino. Gente, olha que linda borboleta. E é verdade, porque quando a mensagem ela vem trazendo para nós esta questão de quando quando tu sabe, quando tu acredita, quando tu sabe que as coisas podem mudar e elas podem mudar para melhor, até tá eu diria assim que tá mais em voga, é tudo que acontece de ruim é para melhorar. E você sabe do que eu estou falando, né? Mas existe sim uma verdade nessa questão, nessa frase, né? Nesse jargão. E eu particularmente sempre acreditei nisso, né? Que, que as coisas não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque elas precisam acontecer, porque nós precisamos daquele acontecimento para mudar a direção de um caminho, mudar um pensamento, buscar, né, uma nova direção, um novo caminho, olhar para uma forma diferente para a mesma situação, buscar, né, esse olhar. E quando tu tem fé e quando tu acredita, né, as coisas mudam, porque por mais que aquilo te traga dor e sofrimento, se tu acredita que aquilo é para o teu bem, é para o teu crescimento, é para o teu aprendizado, tu olha para o problema por um outro prisma. Então as coisas mudam quando a gente muda o jeito de ver a situação. Eu costumo falar, né, seguido sobre o ponto de vista, né? Se tu tá na frente de um prédio, sei eu, de cento e tantos andares, né? Tu tá lá embaixo, tu olha para cima, é tudo gigantesco, é tudo grande. Agora, se tu pega o elevador, sobe e vai lá no último andar e olha para baixo, tudo é tão pequenininho.
é o ângulo de visão. E a gente que escolhe da onde a gente quer ver as situações que estão na nossa frente. Vamos para a mesa ver o que que nós temos de mensagem para hoje? Bom, então vamos ver aqui o que nós temos, do que nós estamos falando, né? O tudo muda. Para quem? Gente, olha só. E olha a torre traz para nós literalmente a questão do caos e da mudança. A lua, os amantes e no fundo do deck o mundo. Gente, olha que interessante como a gente começa essa leitura, né? Essa mensagem, ela vai se direcionar, claro, para as pessoas que estão passando ou que passaram por alguma transformação, que passaram por alguma mudança, por alguma, sabe, e que a coisa meio que ficou pelo ângulo de visão, né, da pessoa, foi um caos, né? Pode ter sido uma mudança de emprego, pode ter sido uma mudança de cidade, pode ter sido uma mudança de estado, de país, pode ter sido inclusive uma mudança de estado civil, vai saber, mas houve uma mudança, tá? E essa mudança, ela trouxe literalmente um caos, e muita coisa teve que ter sido eliminada, expurgada, né? Porque eu costumo trazer com a lâmina da torre, né? Eu gosto muito de fazer a analogia da mudança de residência, quando tu muda de uma casa para outra. Então, assim, quando tu vai todo animado, toda animada, preparar a mudança, e no meio dela tu vê que se fez um caos. Aí tu encaixotou tudo e aí tu começa a perceber, não, isso eu não vou levar para nova casa, isso eu não uso, aí a gente começa a descobrir coisas que a gente tem que a gente não usa, né? Que já não vai combinar com a nova casa, que já não cabe na nova casa, e aí tu começa a eliminar. Quando tu vai para outra moradia, para outra casa, quando tu chega até aquela maravilha, a casa nova, e tu começa a jogar as caixas para dentro, começa a jogar. E aí tu começa, claro, a precisar de algumas coisas que tu não encontra, porque tá tudo dentro das caixas, e a caixa tal, e a caixa tal, então esse caos ainda continua. Aí tu começa a organizar, tu começa a botar, né, as coisas, ver os melhores lugares, e de novo sobram coisas que não cabem naquele espaço, que não combinam naquele espaço, que não fazem parte daquele contexto, e você começa a eliminar. Mas vocês conseguem perceber que há um caos o tempo inteiro, até tudo se acalmar, até tu botar as coisas no lugar e deixar aquele lugar com a tua cara? Essa é a torre. Então, aí a gente volta aqui que tudo muda. Tudo muda. Agora, que tipo de luz tu joga nesse caos? Vamos voltar para a mesa. Isso é uma pergunta que tem que ser respondida por cada um de vocês, né? Que tipo de luz? Nós temos aqui a lâmina da lua, que a lâmina da lua fala de obstáculos pequenos, eu diria assim, obstáculos que transponíveis, né? Esse seria o termo certo. Mas a lua também traz para nós a questão do medo, da insegurança, né? Por quê? Porque você enfrentou um caos, você enfrentou mudanças. Então, as coisas para ti ainda não estão completamente organizadas,
porque tem muita coisa que você ainda não conhece. A lâmina da lua, ela fala desse caminho e os obstáculos no meio. Mas veja bem, parece escuro, mas a lua é lua cheia. Então a lua cheia tem a sua luz, tem a sua claridade. As coisas não podem ser reveladas na hora que a gente quer, mas conforme tu vai avançando, tu vai descobrindo. Quando você começa a passar pelos obstáculos, você entende que é um novo ciclo, porque tem um portal para ser atravessado. E toda vez que tem um portal para ser atravessado, é um novo ciclo que se aproxima. Então, há medo? Há. Isso é normal. E aqui os enamorados, eles trazem para nós as questões das decisões, mas também traz para nós a questão da parceria e a certeza de que você não está só. Nunca estamos só, nunca somos só e nem estamos só. A gente pode se sentir só. A gente pode se sentir só. Mas a lâmina dos namorados falam exatamente, traz exatamente isso para nós. As questões emocionais, as questões afetivas, as decisões que nós temos que tomar é importante, que muitas vezes são decisões que afetam outras pessoas. Mas olha que interessante, nossa proteção. Vamos voltar para a mesa. E a lâmina do mundo, que é aquela lâmina que traz, entendeu? Você vai passar por tudo isso, eu diria que o pior já passou. O pior já passou, tá? Então, assim, agora você está atravessando um caminho que ainda tem alguns obstáculos, que você ainda tem um certo medo, certo que sim, mas isso você vai tirar de letra, tá? E você vai ter que tomar decisões importantes, são essas decisões. E muitos vão ter, digamos assim, ou encontros, ou conhecer alguém, ou outras pessoas, ou pessoas já conhecidas, e isso tu adequou conforme a tua realidade, que vão te, digamos assim, estender a mão, te dar a mão para você chegar a esse sucesso. A lâmina do mundo, ela traz para nós exatamente a questão das vitórias, do sucesso, das conquistas, mas a lâmina da vitória também fala de transcendência. Olha que interessante isso. A lâmina do mundo, ela fala que o ciclo está próximo de se concluir. Isto é, essa fase de, digamos assim, de aprendizado. E aí nós voltamos para quê? Porque tudo muda e depende de como você quer que isso seja visto. É você escolhe. Eu mantenho uma atitude positiva apesar de quaisquer dificuldades que possa ter de enfrentar. Olha que interessante, como que você quer olhar para a tua situação? Essa decisão é tua? E a carta dos namorados vem falando exatamente isso. A decisão de como tu vai olhar para tudo isso, ela é tua. Agora, o que se sabe, o que se tem de concreto é que depende o sucesso, essa transformação, essa transmutação, o alcance dos teus objetivos, a realização, vai justamente depender de como tu olha para a situação. Vamos voltar para a nossa leitura. Vamos ver aqui. Olha, já quis cair duas. 7 de paus, pajem de ouros, o 9 de paus, e no final do deck, o Ás de espada. Gente, olha que fantástico. Nós temos aqui o 7 de paus, que ele traz para nós
a defesa, a resistência, a necessidade de você lutar por aquilo que tu acredita. Voltamos aqui. É você colocando luz sobre a situação e entendendo que aquilo que está acontecendo, o ângulo que tu olha para ela é que vai definir o resultado dela. O Pajem de Ouros, né, ele traz para nós a, os novos começos, os novos inícios. E olha que interessante, onde ele cai, bem embaixo da lua, que fala desse caminho, desse portal. Então, assim, ó, você está perto. Ainda tem obstáculos para você? Tem. Mas são obstáculos que tu tira de letra, que faz parte. Digamos assim, é a tua prova final para passar isso por média, né? E a lâmina, o 9 de paus, ela vem trazendo para nós exatamente essa questão da resiliência, isto é até que ponto tu te permite resistir. Então, a gente começa com a luta, com a batalha, a gente fala desses novos ciclos, dessa fase, e é uma fase que começa a esse ciclo, que ainda, inclusive, nem pode ser tão, embora seja o teu atual, o teu presente, mas as coisas não estão claras ainda, porque elas ainda não podem estarem reveladas na sua totalidade. Mas o que vem sendo dito aqui é que esse novo ciclo, ele vai trazer para ti realizações materiais. Aqui nós estamos falando de o paus, a gente fala de ação, a gente fala de movimento, né? De agilidade, mas o ouro traz para nós a materialização. Então, é um novo ciclo se materializando. Mas você precisa ser resiliente. Você precisa entender que é um momento de perseverar, é um momento de, apesar dos desafios, voltamos para cá. Eu tenho uma atitude positiva, apesar de quaisquer dificuldades. Eu vou deixar assim para quem quiser printar. Quaisquer dificuldades que possa ter de enfrentar. É sempre olhar, é sempre entender. E olha que interessante, né? É a gente entender que aquilo que parece que deu errado, deu certo. As coisas precisam acontecer. Nós temos que estar preparados para ela com esse olhar de que as coisas podem mudar. Nós escolhemos o ângulo que nós queremos ver, de cima para baixo ou de baixo para cima. A escolha é tua. Não está fácil? Não é fácil. A gente veio para cá, nós escolhemos vir para cá, para quem acredita nisso. Foram decisões que nós aqui tomamos, escolhas que nós fizemos, desafios que nós escolhemos passar. Só que quando chega aqui, a gente não lembra de nada disso. Mas para quem tem fé, para quem acredita, não precisa acreditar em nenhum Deus, nenhum santo, não. Tu tem que ter, pelo menos, crença, fé em ti. E saber que é o teu ângulo de visão que vai mudar a maneira que tu vai resolver a situação, como tu vai lidar com aquela situação. Vamos voltar para menos. Vamos ver aqui, então, o que mais que nós temos na nossa linha de conclusão, né? Dessa leitura, para quem está nessa leitura até agora. Olha, eu falei, e eu comentei, né, na linha anterior, né, justamente sobre o momento de ação, o momento de agir, né, de ter resiliência, de ser forte. Olha a carta do mundo de novo. Vamos ver aqui no final do deck.
Gente, e aqui eu acabei, né, eu vi, juro para vocês que eu vi, mas por alguma razão ela não quis se manifestar e ela chamou a minha atenção agora, porque agora é o momento dela se manifestar. O Ás de espada traz para nós a mente, né? O Ás fala do mental. Então, é aquela pessoa que precisa ter a mente afiada, sabe, que está pronta para uma batalha, mas ela tem tudo planejado, ela tem tudo calculado. O Ás de espada, ele traz para nós exatamente essa postura, né, que é uma verdade, uma clareza mental, momentos de insights, né? E aí nós temos o quê? A lâmina do carro falando do que exatamente? Falando de ação, de agir, de decidir, né? A lâmina do carro traz para nós aquele momento em que você toma as rédeas da tua vida e você diz: não, peraí um pouquinho, quem decide agora sou eu é que vou para o rumo que eu escolher e arcar com as consequências dessas minhas escolhas. Agora, se eu estou escolhendo por conhecimento, porque eu planejei, eu já sei o que pode dar de errado, eu já sei as consequências, já sei o resultado, ou eu imagino e eu vou em busca disso. O eremita, ele vem trazendo para nós exatamente, olha onde ele cai nesse teu momento atual. Há uma caminhada que não é fácil. O eremita é aquele que faz aquela jornada solitária, né? É uma escolha de fazer essa jornada solitária. Para quê? Para o autoconhecimento. E olha que interessante, o carro pedindo para você tomar a direção, para você não deixar ninguém decidir por ti. E o eremita vem falando, sim, essa caminhada não é fácil, é uma caminhada que ela tem seus percalços, mas que ela vai te trazer o quê? Amadurecimento, conhecimento. Ela vai te trazer a luz para as decisões que tu precisa tomar. E, de novo, a carta do mundo vem aqui trazendo justamente essa questão. A questão do quê? De um ciclo se concretizando, de você estar perto, bem perto, porque nós estamos falando aqui da linha de curto a médio prazo. É o futuro de curto a médio prazo. Futuro a médio e longo prazo, nós temos essa linha onde o mundo continua falando: olha, seja forte, acredita, tenha fé, a tua mente precisa estar muito afiada para tu ter as coisas muito claras, para tu tomar decisões importantes, porque vem um louco falando o primeiro passo é teu, te joga, porque tu acredita. O louco é aquele que toma, a decisão de ir. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai, acredita. Porque o louco ele tem tudo que ele precisa, tudo. Ele tem um apoio, ele tem alguém que o guia, ele tem todo o conhecimento nisso aqui, é o conhecimento que ele tem. Então, quem olha de fora acha loucura, mas ele sabe o que ele está fazendo. Porque todo corajoso, e o louco é um corajoso, todo corajoso tem medo. O medo é aquela nossa linha de segurança, sabe? Pode pesquisar, ler, buscar. Vocês podem fazer isso. Toda pessoa que se submete a qualquer atividade de risco, seja ela qual for, mas que a coloca em risco, e que a gente olha para ela, nossa, que corajoso, que corajosa. Pergunta para ela se ela não tem medo. Por que que ela realiza, por que que a conquista dela é bem-sucedida? Medo.
dá para ela essa condição de segurança, de, sabe, de avaliar, de buscar, de analisar as possibilidades e seguir em frente. O convite aqui é claro do louco. Dê o primeiro passo. Vai, porque tu tem tudo contigo. Tenha medo. Se as coisas não estão muito boas hoje, tudo muda. Amanhã pode estar tudo maravilhoso. Vamos voltar para a mesa. É tudo uma questão de ângulo de visão. Vamos ver aqui para quem está nessa leitura, para quem não está no canal pela primeira vez, o oráculo dos ciganos, baralho cigano, ele vem aqui, né? Eu tenho a minha mentora é uma cigana, cigana Zaira. E eu trago o baralho cigano, que é para fazer a confirmação se tudo que a gente leu até aqui está de acordo com o que o povo cigano quer que a mensagem seja levada. A todos que estiverem nesse vídeo, ou para quem essa mensagem vai ressoar. E nós temos aqui os trevos. Gente, olha que interessante. A lâmina dos trevos, ela traz para nós as oportunidades que acontecem e que são rápidas. É. Mas fala também da sorte. O trevo traz para nós essa questão de os novos rumos. E olha que interessante onde ele cai né, no passado, no meio desse caos, para quê? Para trazer novos rumos, para fazer mudanças, né? E aqui nós temos, no teu atual, a lâmina dos caminhos. E é uma lâmina que no baralho cigano, ele traz para nós as escolhas. E olha que show que nós falamos sobre você ter medo, mas, né, tomar decisões importantes, a gente falou sobre isso, enfrentar os obstáculos, e a lâmina do caminho, dos caminhos, né, o caminho, na verdade, a lâmina do caminho, ela fala justamente a necessidade de decisões. Das coisas se materializando de acordo com as tuas decisões. E aí nós temos quem aqui? Olha que show. Olha que delícia de leitura, o cão. O cão, ele está justamente nas tomadas, nas parcerias, tomar decisões que tu deves tomar, provavelmente vai tomar, buscando auxílio, buscando parcerias, buscando conhecimento na tua fé, na tua crença, ou de pessoas que tu confia, amigos fiéis. O cão, ele traz para nós né, essa condição do cão. O cão é a personificação do amor incondicional. Ele te ama apesar de. E a lâmina vem trazendo exatamente aqui essa fé, essa crença, sabe, essa aposta nesse amor, independente do que aconteça na volta. Então, ele cai justamente aonde? Nas tomadas de decisões, nesse momento que você precisa ser resiliente, porque o que tu tens pela frente é um movimento trazendo conclusões, trazendo um ciclo se completando, você alcançando seus objetivos, é literalmente a realização e sucesso. Mas se você entender que tem sim um amigo fiel do teu lado. Gente, que leitura! Para quem está no vídeo até agora,
Esse oráculo, ele vem trazendo para nós uma mensagem, aquele quentinho no coração, aquele abraço apertado, sabe? Vamos ver o que que traz para nós aqui. Você pode controlar qualquer coisa no futuro se aprender a se controlar. É mole o que é mais. Esse aprender a se controlar é você tomar pé das tuas. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre Desculpa, aprender a se gente. controlar. Desculpa, gente. Eu acabei esquecendo de tirar o áudio do meu telefone e ele tem um iPhone que tem uma inteligência que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente aciona e ele te traz a informação. Mas para vocês verem que a coisa é tão interessante que tu precisa acionar um botão para ele, para chamar, né? Para chamar a inteligência para conversar. E vocês viram, eu não apertei nada. E ele tá assim, uma distância, assim, sei eu, de 1 metro de mim. E bem na hora que eu falo sobre você controlar qualquer coisa no futuro se aprender a se controlar. Gente, eu juro para vocês viram a minha mão aqui, eu não mexi nada. Mas é a confirmação, eu ainda estou chocada, porque a inteligência ela funciona e eu preciso chamá-la, né? No iPhone ela chama Siri. Eu preciso chamar ela, né? E aí ela faz o que eu peço. Então, e ela se manifestou. Mas enfim, o importante aqui é você entender que essa mensagem ela é para você. E você pode controlar qualquer coisa no futuro se aprender a se controlar. Se você tiver o domínio das tuas decisões e de você decidir aquilo que te paralisa, aquilo que não vai te paralisar, porque tudo muda. Basta tu querer. Por hoje é só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.